Bom dia, irmãos queridos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no texto sagrado que está em Êxodo, capítulo 33. Coube a mim essa santa tarefa de falar sobre esse tema, quando a glória de Deus se revela. E o desejo do meu coração é que Deus possa se revelar e falar ao nosso coração nessa manhã, mais uma vez, como tem falado todos os domingos aqui. Quando a glória de Deus se revela, Êxodo, capítulo 33, nós vamos ler a partir do verso 17. Gostaria de convidar os irmãos para se colocarem de pé, em reverência à palavra. Depois nós vamos nos assentar e examinar esse texto tão forte, tão importante para o nosso coração. Antes de procedermos à leitura, queria fazer uma pergunta para você. Como que você veio à igreja nessa manhã? Você tem alimentado o desejo no coração de fato, experimentar um avivamento? Você tem nutrido esse anseio dentro do coração de sair daqui para experimentar algo novo da presença de Deus? Vamos, irmãos, ler as Escrituras, não como costumeiramente temos lido a cada domingo, mas vamos ler essa porção tão bonita, tão forte e ao mesmo tempo tão dramática, de forma que o nosso coração anseie que esse texto fale de maneira nova ao nosso coração, ou que renove dentro de nós questões que precisam ser renovadas, em nome de Jesus. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo nome. Então ele disse: Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Volta os seus olhos aí para o verso 18, e se você tem a versão revista e atualizada, vamos ler juntamente. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Mais uma vez, então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Vamos orar. Pai querido, queremos te louvar, bendizer o nome da tua glória mais uma vez nessa manhã. Rogar, Pai Santo, que o sangue do teu Filho possa nos cobrir a todos, Senhor, e que o teu Santo Espírito, ó Deus, tão necessário nessa hora para a fiel exposição das Escrituras e a perfeita interpretação dela, possa nos assistir para a glória do teu nome. E dá, Senhor querido, que esse culto, Senhor, ó Deus querido, a exposição das Escrituras possa, em nome de Jesus, elevar, Senhor, o nosso anseio por ti e nos possibilitar, Senhor, a viver um novo momento de vida com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai,
faz aquilo que homem algum pode fazer. Ó Deus, opera mediante a palavra do Senhor no coração de cada um de nós e faz, Senhor querido, que possamos sair daqui diferente do que como entramos. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Eu poderia dizer, irmãos queridos, que este é um texto glorioso. É certamente um dos textos mais fortes da palavra de Deus, que relata um episódio excelso. Martin Lloyd Jones chega a dizer que eu e você devemos nos aproximar de declarações como essas com uma reverente admiração diante de Deus. Diz ele, trata-se de um episódio extraordinário, um episódio assombroso, quando você para pensar que um homem sentiu Deus passar por si, que um homem experimentou a presença de Deus de maneira tão direta, tão espetacular como foi o caso de Moisés. Entretanto, antes de nós entrarmos propriamente no exame desse texto, eu gostaria de rememorar o contexto no qual ele está inserido. Moisés havia passado 40 noites e 40 dias no Monte Sinai. Esteve ali vendo relâmpagos e trovões, viu ali o monte fomegar, esteve ali face a face com Deus, recebeu ali os mandamentos, os seus ensinamentos. E lá pelas tantas, quando Deus falava com Moisés face a face, ele vira-se para Moisés e diz, desce, porque o povo se corrompeu e constituiu um bezerro de ouro fundido, e o adorou e lhe sacrificou. Há então no coração de Deus uma forte ira, porque agora o povo atribui a esses ídolos o fato de ter saído da escravidão do Egito. A ira de Deus então se acende, ele está decidido a não mais andar com esse povo, e mais do que isso, Deus queria consumir a nação. E desse ponto em diante, então, começa uma sessão de 3 intercessões de Moisés. A segunda delas é dramática. Moisés chega a pedir a Deus que, se ele não perdoasse o povo, deveria riscar o seu nome do seu livro. A segunda oração é essa oração dramática. E a terceira oração é a oração que tem especialmente ligação com o nosso texto. Ela está aí no capítulo 33, do verso 13 até o verso 14. Quando Moisés diz assim, agora pois, se achei graça diante dos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Chegamos então no nosso texto, no verso 17, o Senhor diz, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Essa então, irmãos, é a terceira resposta, a terceira oração de Moisés. Deus está lhe conferindo seguranças emocionais, seguranças espirituais, para que ele pudesse atravessar o deserto, para que ele pudesse ir adiante juntamente com o povo. Deus está lhe conferindo certeza de que estaria com ele diante dos embates da vida, diante dos desafios que o deserto lhe apresentava. Eu fiquei pensando, irmãos queridos, que sem dúvida alguma, essa é uma das maiores necessidades que qualquer líder tem,
a necessidade de se saber na presença de Deus, a necessidade de saber que Deus está contigo, que o Senhor vai adiante de ti, que Ele está no meio do seu povo. Certamente essa é a maior necessidade de qualquer pai, de qualquer mãe, que esteja passando por um deserto, que esteja atravessando uma dificuldade, é saber que Deus está com você, nesse cenário difícil que a nossa nação atravessa, com praticamente 13 milhões de desempregados, uma situação do ponto de vista financeiro caótico, política também caótica. A grande necessidade que eu e você temos é saber que Deus está conosco. E é muito interessante ver aqui Moisés recebendo essa confirmação espiritual do Pai, dizendo que ele caminharia com o povo. Posto isso, irmãos, nós vamos ao nosso tema. Quando a glória de Deus se revela, e quando a glória de Deus se revela, especialmente em tempos de avivamento, quais são os sinais, quais são as características, o que eu e você podemos esperar dessa revelação gloriosa do próprio Deus que se dá a conhecer a mim e a você em tempos de avivamentos. Como que eu e você podemos nos ver diante dessa revelação tão graciosa, tão necessária nesses dias da parte de Deus, com base nesse texto? No contexto do avivamento, em primeiro lugar, você tem um santo anseio. Um santo anseio, pode passar para mim aí, Gessé? No contexto do avivamento, você tem um santo anseio pela glória de Deus. É isso que fica claro. Moisés, então, ali, suplicando pela presença de Deus, caminhando com eles dia a dia no meio do deserto, recebe de Deus, então, essa afirmação, depois de pedir: rogo-te que me mostres a tua glória. Nos versos anteriores, irmãos, é importante dizer que Moisés já tinha orado pedindo a presença de Deus com eles no deserto, já tinha obtido de certa forma aquela garantia emocional, aquela garantia espiritual de que Deus se fizera presente ali, não só no monte, mas agora juntamente com o povo. Ele viu a mão forte do Senhor operando maravilhas no Egito, tirando e libertando o povo com o seu poder. Quando chegou em Refidim, ele também viu Moisés viu Deus fazer sair água da rocha. No Sinai, Moisés viu o monte fumegar. Na planície, no deserto, ele saía para a tenda da congregação que ficava fora do arraial, e a nuvem de Deus descia e Deus falava com ele face a face, enchendo o seu coração. Mas no verso 18, é interessante a gente ver Moisés mostrando que queria alguma coisa a mais, que queria dar um passo além, que queria experimentar algo diferente da parte de Deus. Moisés queria experimentar uma manifestação incomum, uma manifestação extraordinária. Moisés queria ver a Deus, queria ter um encontro com Deus, assim como Jacó: não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar. E há momento na nossa vida, há circunstâncias, há desertos, há situações que nós nos encontramos na mesma situação, muitas vezes sem força para orar, sem força para clamar diante de Deus por uma mudança, por uma intervenção sem igual, marcante, que pode dividir o antes e o depois. E Moisés, apesar de toda a revelação, de toda a glória, de toda a presença, de toda a experiência com o poder de Deus, de ver o mar se abrir, de ver a salvação do povo, Moisés está orando novamente diante do Pai, dizendo: rogo-te que me mostres a tua glória.
E é interessante, irmãos queridos, que nós vemos vários personagens bíblicos, tanto no Velho quanto no Antigo Testamento, com esse santo anseio no coração. E quando nós estamos sob a ambiência do avivamento, uma das características que devem haver no nosso coração é esse desejo de ver a glória de Deus, de nos afeiçoar a essa glória, de nos tornar a imagem e semelhança cada vez mais dessa glória, por meio da graça, por meio da bondade, por meio, irmãos queridos, da misericórdia de Deus, que dia a dia vai transformando a nossa vida. Quando nós olhamos para o salmista, no Salmo 42, versos 1 e verso 2, ele diz: como suspira a corça pela corrente das águas, assim suspira, ó Deus, a minha alma por ti, pelo Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Irmãos, não seria esse momento um momento especial da sua vida? Não seria esse momento um momento pontual da sua vida, para você de forma dramática parar diante de Deus e rogar que Ele lhe mostre a sua glória? Quem sabe mostrar a sua glória para a sua família? Quem sabe, em especial, mostrar a sua glória para o seu filho, descortinando os seus olhos, para que ele tenha uma revelação de fato como é Deus? Porque a glória de Deus aponta para os seus atributos, para as suas características, para aquilo que emana dele mesmo. Quantos irmãos, filhos no nosso meio, estão na igreja, mas não são a igreja, ainda não nasceram de novo, ainda não tiveram uma experiência salvífica com Cristo? Interessante que quando a gente olha para a antiga aliança, todos o viram sobre a opaca luz da velha dispensação. Agora, na nova dispensação, nós olhamos de frente para trás. O Calvário já aconteceu, a ressurreição já foi um fato, o Espírito Santo já foi derramado. Por que não ansiamos pela glória de Deus como Moisés na antiga dispensação? Porque, irmãos, os nossos jovens estão tão preocupados com a carreira profissional, em detrimento da sua vida espiritual? Será que não seria possível conjugar as duas coisas? Você querer ascender, mas ascender para a glória de Deus. Você querer trabalhar da melhor maneira possível, produzir, honrar o salário que lhe é pago, a fim de ver a glória de Deus sendo considerada nesse lugar. Irmãos queridos, em tempos de avivamento há um santo anseio pelo que é inefável, pelo que é indizível, ou seja, pelo próprio ser de Deus. E eu quero crer, irmãos, que o meu coração e o seu coração têm ansiado pela presença de Deus, pela glória de Deus, para que Ele venha sobre a nossa vida, para que Ele nos transforme, para que Ele nos desinstale, para que Ele nos mova, para que Ele nos direcione, para que Ele nos faça viver de maneira diferente nessa cidade, como sal da terra, como luz do mundo, gente que impacte a sua seção profissional, o seu hospital, o seu consultório, a sua repartição pública, a sua sala de aula, onde você estiver, querendo viver para a glória de Deus, apesar de você. Em segundo lugar, no contexto do avivamento, você experimenta um vislumbre da glória. Presta atenção que, primeiramente, Moisés roga para que Deus lhe revele a sua glória, mas Deus não faz isso, porque Moisés seria profundamente consumido da cabeça aos pés,
Ele é santo, 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 e ninguém pode contemplar a sua santidade a olho nu. Então, o que Deus concede a Moisés não é propriamente uma percepção total da sua glória, mas um vislumbre. É como se Deus estivesse passando e Moisés ali se embriagando da sua presença com a licença da palavra. No verso 20 e no verso 23, Deus responde então a Moisés da seguinte forma, presta atenção, verso 20: não me poderás ver a face. 23, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés então, irmãos, faz um pedido audacioso. Moisés quer ter uma experiência espetacular, embora não soubesse muito bem aquilo que estava pedindo. Por isso Deus lhe diz: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Por quê, irmãos? Por favor, Jessé. Martin Lloyd Jones diz assim: homem nenhum é capaz de suportar a visão plena da glória de Deus. Ele não poderia suportá-la. Isso o mataria por causa da inconcebível natureza da glória. Coisa maravilhosa, coisa excelsa, diante da qual nem Moisés e nem nenhum de nós poderia estar, senão na glória revelada na face de Cristo, o que vamos ver um pouco mais adiante. Todavia, a Bíblia também nos dá largo testemunho de pessoas que não suportaram a glória, que não suportaram a presença, e isso está presente tanto na história bíblica quanto na história da igreja até os dias de hoje. Vamos começar por Isaías capítulo 6. Isaías não suportou a glória quando teve uma visão de Deus no alto e sublime trono. Disse Isaías: ai de mim, estou perdido, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Isaías não consegue permanecer saudavelmente com as suas faculdades íntegras diante da santidade de Deus por causa do seu pecado. É interessante que quando nós estamos diante de Deus, quando Deus revela a sua glória para nós, nós deixamos de ver o pecado dos outros e conseguimos ver a nossa própria falência diante do Senhor. Eu chego a pensar que as pessoas extremamente críticas quanto aos outros são pessoas com baixa relação espiritual com o nosso Deus. João, quando se encontrava também na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 1, 17, diz lá o texto que o nosso Senhor se apresenta para ele. João então tem um vislumbre da brilhante luz no céu, e diz as Escrituras que ele caiu por terra e ficou cego. Melhor dizendo, ele caiu por terra como morto. E o Senhor então se apresenta para ele e diz: não temas, sou eu, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Paulo também, quando está perseguindo a igreja, indo para Damasco, de alguma maneira vê o céu aberto, uma luz brilhante no céu, e o Senhor fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele então para diante de Deus e pergunta: quem és tu, Senhor? E as Escrituras dizem que nessa hora Paulo cai por terra e fica cego por 3 dias. Irmãos queridos, Moisés não poderia suportar o pedido que havia feito. Então Deus o responde parcialmente, da mesma maneira que muitas vezes faz comigo e com você. A resposta obtida não é exatamente correspondente à oração feita, porque Deus sabe exatamente como responder aos meus e aos seus anseios e sabe o que eu e você podemos suportar. Então, o Senhor então diz: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas. O mesmo aconteceu, irmãos, muitas vezes com Jonathan Edwards, David Brainerd e Moody, que pediu insistentemente que Deus se afastasse por não conseguir estar com aquela santa presença. Avivamento, então, irmãos, tem a ver com alguma coisa que retrate a glória excelsa na minha e na sua vida. Tem a ver com aquilo que Deus está revelando para nós. É uma consciência de que Deus está no templo e a terra deve se calar, de que Deus está passando. É você ter um vislumbre do Criador e não adorar a criatura ao invés do nosso Senhor. Eu queria, irmãos queridos, pedir licença para ler umas porções desse livro muito importantes. Para nosso encorajamento, vamos examinar algumas passagens. Consideremos primeiramente a de Jonathan Edwards, que diz assim: às vezes a simples menção de uma palavra faz o meu coração arder dentro de mim, ou basta que eu veja o nome de Cristo ou o nome de algum atributo de Deus, e Deus se revela a mim de forma gloriosa. Com respeito à Trindade, evoca-me pensamentos exaltados de Deus, de que Ele subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. As alegrias mais profundas e os maiores deleites que experimentei não foram os que nasceram de uma esperança do meu próprio bem-estar, e sim os de uma visão direta das glórias do Evangelho. Quando gozo desta doçura, ela parece elevar-me acima das preocupações pela minha própria situação. Em tais ocasiões, tirar os olhos da gloriosa presença que estou contemplando é voltar os olhos para mim mesmo, é para os meus próprios interesses. Parece-me uma perda quase insuportável. Ainda Edwards diz: certa ocasião, quando saí para uma caminhada na floresta por razão de saúde, em 1737, tendo desmontado do meu cavalo, num lugar isolado, como tem sido meu costume, de andar para meditar e orar, tive uma visão que para mim foi extraordinária, uma visão da glória do Filho de Deus como mediador de Deus e os homens, da sua grande, maravilhosa, pura, doce graça e amor, como também da sua condescendência mansa e gentil. Esta graça que me apareceu tão calma e doce, também me pareceu imensa, acima dos céus. A pessoa de Cristo me parecia inefavelmente excelente, com uma excelência grande e suficiente para absorver todo o meu pensamento. E isso continuou, pelo que posso julgar, por cerca de 1 hora, e me manteve a maior parte desse tempo em lágrimas copiosas. Senti uma ardência de alma, um anseio por ser, e não sei de que outra forma posso expressá-lo, esvaziado e aniquilado, de me
deitar no pó e ser cheio de Cristo somente, e de amá-lo com um amor puro e santo, confiar nele, olhar para ele, servi-lo, segui-lo, ser perfeitamente santificado e feito puro com uma pureza divina e celestial. Tive em muitas outras ocasiões visões da mesma natureza, e todas tiveram o mesmo efeito sobre mim. E aí, irmãos queridos, Spurgeon passa a interpretar essas experiências com a glória de Deus da seguinte maneira: antes de passar a outro ponto, quero dizer que é possível para um homem saber se Deus o chamou ou não. Ele pode sabê-lo sem sombra de dúvida. Ele pode sabê-lo com tanta certeza como se tivesse lido com os seus próprios olhos. Não, ele pode sabê-lo com mais certeza até do que isso, pois se eu ler algo com os meus olhos, até meus olhos podem me enganar. O testemunho dos sentidos podem ser falsos, mas o testemunho do Espírito Santo é verdadeiro. Temos o testemunho do Espírito em nós, testemunho com o nosso espírito de que somos nascidos de Deus. Podemos ter neste mundo certeza infalível da nossa eleição. Se um homem capta tal verdade, ela ungirá a sua cabeça com óleo e o vestirá com vestes brancas de louvor e o colocará um hino dos anjos em seus lábios. Felicíssimo é o homem que tem essa certeza absoluta da sua participação na aliança da graça, no sangue da expiação e nas glórias do céu. O que muitos de vocês não dariam para ter tal certeza. Ouçam, se vocês anseiam saber, vocês podem saber. Se os seus corações anseiam por isso, vocês receberão. Homem nenhum ansiou por Cristo em seu coração com um anseio vivo e fervente, que não o tenha encontrado mais cedo ou mais tarde. Se você tem um anseio, Deus o colocou em seu coração. Se anela, clama e suplica por Cristo, até mesmo esse anseio é um dom dele. Então dê-lhe graças por isso, agradeça-lhe pela graça que recebeu e peça por mais graça. No certo sentido, irmãos queridos, é isso que Moisés está fazendo. Ele já havia experimentado tantas vezes o poder de Deus, mas o grande anseio do seu coração é o de rogar a Deus para que pudesse contemplar, para que pudesse ver a sua glória. No contexto do avivamento, em terceiro lugar, você vivencia a bondade de Deus. E esse texto aqui, irmãos queridos, é interessante, porque se por um lado Deus não dá a possibilidade a Moisés de ver toda a sua glória, por outro lado, Deus o faz sentir toda a sua bondade. E isso é maravilhoso. Verso 19, respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Que coisa maravilhosa! Imagine-se agora sendo objeto de toda a bondade do Senhor. Quantas curas psicológicas, quantos resultados emocionais, quanta segurança, quanta postura diferente, quantas ações, ou melhor, reações diferentes às ações que nós temos tido. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Já vimos duas características do avivamento. A primeira, um santo anseio pela glória. Deus está descendo, ou o seu coração está sendo elevado. Segundo, um vislumbre da glória de Deus. Significa dizer que Deus está passando. E agora, uma manifestação plena, completa da sua bondade, perpassando a vida de Moisés, conferindo a ele todo o anseio, satisfazendo as suas grandes aspirações.
Já pensou, irmãos, isso acontecendo conosco? No quarto, em casa, quebrantado diante do Senhor, ajoelhado, suplicando por alguma situação, por alguma ausência, por algum quadro, e ali Deus o visita, o abraçando e fazendo passar sobre você toda a sua bondade. É isso exatamente que o Senhor fala a Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti. E isso significa dizer que em tempos de avivamento, meus irmãos, prestem atenção, em tempos de avivamento, a principal característica da manifestação divina é a da sua bondade. E graças a Deus por isso, não é o seu juízo. Porque se fosse o seu juízo, ai de nós, ai de mim, ai de você. Mas quando Deus se manifesta por meio da graça, atendendo a oração do seu povo, como foi o caso de Moisés, para revelar parcialmente a sua graça, mas toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, toda a sua complacência, toda a sua benevolência. Por isso não tenha medo de se aproximar de Deus, porque o seu caráter é bom, o seu caráter é benigno. Se não fosse isso, irmãos, Moisés seria consumido pela manifestação divina. A bondade de Deus reflete os seus atributos. A bondade de Deus reflete quem Ele é, reflete o seu caráter. E o seu caráter o revela como um Deus que se dá a conhecer. Deus não está brincando de pique-se-esconde comigo e com você. Deus quer se auto-revelar a você, e Ele fez isso de maneira mais expressa e potencial através da vida de Jesus, tendo nos falado de muitas maneiras pelos profetas. Diz o escritor aos Hebreus: nos últimos dias nos falou propriamente pelo seu Filho, e vimos a glória do Pai na face do Filho. Deus quer se revelar a mim e a você, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia. Preste atenção, talvez você esteja aqui como Moisés, querendo algo espetaculoso, algo espetacular, algo sobrenatural, algo extraordinário. Irmãos queridos, não tem nada de errado nisso. Todavia, o que nós aprendemos com o exame do texto é que o ponto principal dessa mensagem não é tanto uma manifestação espetaculosa do nosso Deus, mas o fato do homem poder conhecê-lo como Ele é, conhecer o seu caráter, a sua bondade, a sua santidade, a sua misericórdia, o seu amor, a sua justiça, todos os atributos que fazem de Deus aquilo que Ele é. Conhecer a Deus assim como Ele é. Como disse o profeta Oséias, devemos conhecê-lo e prosseguir conhecendo. A escola dominical é um universo onde ninguém é diplomado, ninguém se forma. E eu fiquei pensando, irmãos, quando estava lendo esse texto, na grande possibilidade, na expectativa que eu creio que o pastor Vanderlei, os pastores estão nutrindo, e eu estou nutrindo no meu coração, de que haja um overbook na nossa escola dominical em 2017, amém, irmãos? Nós precisamos conhecer esse Deus e prosseguir conhecendo. Irmãos queridos, eu estou esperando de 400 a 500 pessoas matriculadas até a segunda semana de março.
Nós precisamos ter compromisso com o ministério de ensino da igreja, porque o povo se corrompe, porque a profecia cessa. E se a profecia cessar na sua vida, você vai se corromper. Se você se afastar da palavra, se você se afastar do Senhor, se você se afastar da ambiência aonde as escrituras é ensinada, você vai se corromper. Tantos amigos caindo e ficando pelo caminho, gente fervorosa, gente que amou o Senhor, mas gente que se distanciou, foi se envolvendo, foi se mundanizando, foi se contextualizando de tal forma, sem guardar princípios absolutos, que se afastaram completamente do nosso Deus, completamente. São pessoas cuja face a glória de Deus está esvaziada, não tem mais temor no coração. E aí, irmãos, quando nós nos aproximamos para conhecer esse Deus, pelo menos 4 características do seu ser ficam claras nesse texto: sua santidade. A primeira coisa que Moisés conheceu ao ver a glória de Deus foi a sua santidade diante da sarça. Moisés ficou admirado de ver alguma coisa queimando e não se consumindo, e ouvindo daquela manifestação a voz de Deus. E logo ele corre na direção da sarça, e lá pelas tantas, Deus vira-se para ele e diz: Moisés, Moisés, não te achegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. A primeira coisa que nós vemos quando nos aproximamos do nosso Deus é que Ele é santo, santo, santo. É a sua santidade. E diante da sua santidade, muitas pessoas, muitos irmãos, diz-nos Martin Lloyd Jones, pensaram não ser até mesmo cristão, pensaram não ser convertidos, pensaram estar afastados. Tamanho o impacto da santidade de Deus na nossa vida. Eu mesmo, quantas vezes supliquei a Deus pela sua graça e a sua misericórdia diante dele, através da ministração da palavra. Graças a Deus que em tempos de avivamento, a sua principal revelação é uma revelação de bondade, de benignidade, através das quais eu e você somos atraídos com um amor irresistível à sua presença, ao invés de sermos banidos dela. Agora há uma segunda característica desse Deus bondoso, que revela o seu caráter, que é o ódio ao pecado e o juízo aos pecadores. As escrituras dizem que ele não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e a 4ª gerações. O nosso Deus é um Deus que odeia o pecado, porque o salário do pecado é a morte. O grande objetivo do pecado é esvaziar, é manchar a imagem de Deus na sua vida. Por isso, se você perceber traços do pecado hoje, não endureça o seu coração, tome uma postura diante de Deus, saia desse lugar. Abandone esse sentimento. Peça o sangue de Cristo sobre o seu pensamento. Ódio ao pecado e juízo na direção dos pecadores. Todavia, o caráter de Deus vai sendo desenrolado, e graças a Deus por isso nos encontramos nele o amor redentor. Ele é o Jeová, o Senhor, o Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. É interessante que ele desceu para redimir o povo do Egito. Ele viu o povo oprimido ali durante 400 anos. Como vê a minha opressão e vê a sua opressão.
por causa da sua misericórdia, assim como ele em Cristo olhou para Jerusalém e teve dor nas suas entranhas, de compaixão e de amor, por ver ovelhas sem pastor, ovelhas sem o cuidado do Pai, ovelhas distante do guarda-chuva da graça. O nosso Deus, então, desce para livrar o povo, e desceu tantas vezes, até se encontrar numa manjedoura, até se encontrar na cruz do Calvário, para pagar ali na cruz do Calvário a minha punição dos meus pecados, perdoar justamente o pecador e levar a nossa culpa, porque o seu amor é redentor. E essa é a mensagem que nós temos para levar ao mundo, um mundo que está sob o juízo divino, porque está na prática do pecado. A Bíblia diz, irmãos queridos, por pena do apóstolo Paulo, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. As pessoas estão cegas e não sabem qual é o caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu me lembro, irmãos, enquanto estava plantando a congregação lá em cima, ia entrar na congregação e uma empregada doméstica de uma bonita casa saiu meio que atordoada e pediu uma oração, porque não estava conseguindo dormir e porque via vultos passando dentro da casa da patroa. E aí, irmãos, eu ia orar por ela, mas ela se demonstrava tão aflita, que eu primeiro falei assim: eu quero citar 2 versos para a senhora, e disse assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque ela estava opressa, mais do que isso, estava possuída. Conhecereis a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Coisa maravilhosa. Enquanto eu falava, aquela mulher ergueu as mãos e começou a pressionar os seus ouvidos para não ouvir a palavra. Razão pela qual Paulo, no final da carta aos Efésios, pede oração por si, para que ele pudesse proclamar a palavra e cumprir o ministério dele. Irmãos queridos, esse é o nosso chamado: proclamar o amor redentor do nosso Deus ao mundo que está sob a sua ira, sob o seu ódio e sob o seu juízo. Mas ainda uma quarta característica desse conhecimento de Deus, que é a sua soberania. Verso 19: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não somos nós quem o escolhe, Ele nos escolhe, e isso é pautado na sua graça e não no nosso mérito, na nossa performance. Talvez você esteja aí amuado, pressionado. Saiba que você só está aqui porque Deus o amou primeiro. Você só está aqui porque você foi atraído irresistivelmente pela sua graça. E avivamento é obra da soberania de Deus. É quando Deus faz aquilo que Ele quer, quando quer, aonde Ele quiser. É por isso que quando Lucas está relatando o derramamento do Espírito em Atos capítulo 2, ele diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a sala aonde aqueles discípulos estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E o que eles estavam falando? As grandezas de Deus. Porque o avivamento é obra da soberania
do nosso Senhor. No avivamento, ressalta-se a bondade de Deus e seus atributos de santidade, juízo contra o pecado, amor redentor e soberania. Em último lugar, irmãos queridos, no contexto do avivamento, você enxerga a glória de Deus na face de Jesus, versos 21 e 22. Eis aqui um lugar junto a mim, disse o Senhor, tu não me poderás ver, caso contrário, Moisés seria consumido. Mas há uma providência, há um meio dele se auto-revelar a sua bondade, a sua graça e a sua glória. Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Guarda essa palavra, penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Em outras palavras, Deus cuida dos seus eleitos com especial carinho, dizendo, tu não podes ver a minha face, você não pode ficar de cara com a minha santidade, mas há um jeito de estar junto de mim e gozar da minha presença, tu estarás sobre a penha. O que é que Deus está fazendo? Duas coisas especificamente. Deus está encobrindo o homem, mas também se revelando. Deus está abençoando o homem de Deus, mas também o protegendo. Esse foi um fato histórico, acontecido num dado momento da história. De fato, Moisés viveu esse episódio na presença de Deus, mas ele também é profético, ele aponta para o futuro, ele aponta para a rocha eterna, ele aponta para a pedra angular, sobre a qual eu e você estamos. Ele aponta para a pessoa de Jesus, e é na encarnação de Jesus que a glória de Deus foi encoberta, que nós podemos contemplar o Senhor, porque Ele se esvaziou de toda a sua glória, mas todavia, como diz João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Não, quem sabe, no esplendor daquela cena no Sinai, no deserto, mas na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a rocha que colocada por Deus no cenário humano, é a pedra angular sobre a qual eu e você estamos. Em Cristo, a rocha eterna, Deus está nos encobrindo, mas também se revelando a cada um de nós. Quando olhamos para Jesus, conhecemos o próprio ser de Deus, porque Ele é Deus. Conhecemos o seu amor, a sua misericórdia. Deus está nos abençoando, mas também nos protegendo da sua glória, da sua santidade, da sua ira e do juízo divino. Em Cristo, nós vemos, irmãos queridos, a glória do Pai na face do Filho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e isso é expressão de avivamento. Moisés queria ver algo espetacular, mas Deus queria lhe revelar algo maior. Deus queria revelar a si mesmo a Moisés, a sua bondade, os seus atributos, a sua benignidade, a sua santidade. Quando estamos numa ambiência de avivamento, você tem um santo anseio pela glória de Deus. Você experimenta um vislumbre dessa glória. Você percebe que Deus está passando. Você discerne que alguma coisa está acontecendo. Você vivencia essa bondade de Deus que perpassa a sua vida, que te preenche, que te plenifica. E você passa a enxergar a glória do Pai na face do Filho e se desvanecer como Jonathan Edward no meio da mata, vendo o esplendor do Redentor, aquele que é a intercessão entre Deus e os homens. Amém, meus irmãos? Vamos orar nessa hora, pedindo que o Senhor possa trazer esse avivamento para o nosso coração. Vamos nos colocar diante do Senhor, pedindo: Pai, derrama esse santo anseio na minha alma.
Eu quero romper hoje pela manhã com todo o peso e com o pecado que tenazmente me assedia e correr a carreira que me está proposta de maneira livre, a passos largos na direção do Senhor. Eu quero me encher da sua glória, eu quero ver o Senhor passando sobre mim, eu quero experimentar a sua bondade, eu quero ver, Senhor, na face de Cristo, a glória do Pai, em nome de Jesus. Pai santo, Pai querido, queremos te dar graças nessa manhã, por estudarmos a tua palavra. Ela é bendita, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela, Senhor, manifesta o teu poder. Ela, Senhor, penetra a ponto de dividir juntas e medulas. Ó Deus querido, ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que lhe apraz. Portanto, o Senhor entra com providência na vida de cada um, visita cada um dos meus irmãos nessa manhã, com o teu poder, com a tua glória, com um chamado, com uma vocação, com um despertamento, ó Senhor, novo em suas vidas. Dá, Senhor querido, que possamos almejar alguma coisa diferente, que possamos, apesar de tudo, de todo conhecimento, de todo experimento, dizer como Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Ó Senhor, que seja assim. Senhor, levanta um povo santo nesse lugar. Abençoa a membresia da igreja de maneira poderosa, derrama do teu Espírito Santo novamente, faz em instantes aquilo que não podemos fazer em décadas. Tu és soberano, Senhor. Ah, Jesus, levanta uma igreja poderosa, que conhece a palavra, ó Senhor, que ama a oração, que se preserva do pecado, porque conhece, ó Deus, o teu coração, conhece o teu ódio, o teu juízo sobre o pecado, e por isso, Senhor, se guarda em santidade por meio da tua graça, do teu amor e do teu sangue. Hoje pela manhã, ó Deus, visita pais, mães, dá que haja um profundo compromisso no coração de cada um com os seus filhos, em acordos, para que frequentem esse centro de ensino. Ó Deus, o maior aprendizado que se pode ter, como Pedro falou: para onde iremos nós, pois só tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, derrama essa consciência nas famílias presentes aqui. Ó Deus querido, que isso possa se alastrar e que possa haver um grande contingente, Senhor, matriculado na nossa escola bíblica para aprender a tua palavra, conhecer o Senhor e esperar um avivamento. Ó Deus, que redunde de fato em transformação de vida. Ah, Senhor, gerando em nós sal da terra, luz do mundo, para que a nossa cidade, ó Deus, veja o reflexo, a glória, a manifestação da tua graça, do teu amor, por meio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.